Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. A primeira notícia sobre o Golfo Pérsico: milhares de passageiros foram afetados pelo ataque aéreo ao Irã. Vários aeroportos do Golfo Pérsico suspenderam suas operações. Várias empresas aéreas estão oferecendo reembolso ou mudança de data da viagem sem custo para seus passageiros. Alguns aeroportos, como Dubai, ficaram fechados por 3 dias e estão lentamente retomando suas operações. Os analistas da Cirium colocam o número de cancelamento acima de 4.000, mas dizem que esse número pode ser bem maior. A plataforma FlightAware reportou 2.800 cancelamentos no sábado e 3.156 no domingo. O espaço aéreo do Irã, Kuwait, Israel, Bahrein, Emirados Unidos, Catar e Iraque ficaram vazios. Esse caos se espalhou pelo mundo por causa do alto número de passageiros que conectam por esses hubs. Tripulações estão espalhadas pelo mundo esperando para serem reescalados. Algumas empresas de táxi aéreo estavam anunciando voos a 350 mil dólares, principalmente na Arábia Saudita. Passageiros estão tendo dificuldade para conseguir informações e podem levar alguns dias para conseguirem um outro voo. As empresas aéreas ainda foram afetadas pelo aumento do preço do petróleo em 13%, atingindo US$ 80 por barril e com previsão de chegar talvez até 100. O Golfo Pérsico também é um importante hub para cargas e esse evento também pode ter atrapalhado algumas cargas que conectam por esses hubs. Mas em tudo isso você vê o quanto o custo para as empresas aéreas, custo para passageiros, custo de carga, e a empresa aérea acaba tendo que arcar com esses custos. E é um momento difícil, né? Refazer toda a escala de tripulantes, escala dos aviões. Se você for colocar tudo isso no custo, né? Vontade de fazer um cheque ali e pedir para alguém pagar essa conta, né? Mas a grande preocupação a longo prazo é isso, né? Como é que vai afetar o preço do combustível? E isso faz diferença, né? Um pouquinho que aumenta ou desce o número de combustível, às vezes é a diferença do lucro de uma empresa no fim do ano. Então, isso é importante, né? Quanto tempo será que o preço do petróleo será afetado por esse evento, né? E então vamos ver aí como se dão nos próximos dias para relocar todos esses passageiros de um lugar. Parece que em Bali haviam alguns centenas de passageiros em Frankfurt, todo mundo esperando resolver essa situação para relocar. Mas agora só para falar do ponto de vista militar, né? A operação no Irã usou 200 aeronaves militares. Foram usados bombardeiros B-2 Spirit, que voaram 37 horas do Missouri para essa operação. Caças F-35, F-22 Raptors, F-15E Strike Eagles, F-16 Falcons e o FAA-18 Super Hornets foram usados nessa operação. Para vigilância eletrônica, usaram o EA-18G, o Growler, os drones Z-3 Sentry e 52 aeronaves de reabastecimento foram usados nessa operação. O Kuwait abateu 3 caças F-15 dos Estados Unidos por engano. Então, só para ver como é complicado essas operações, né? O ataque ele foi, de certa maneira, até uma propaganda, né? Um aviso para outros países do poderio aéreo americano e israelense. As primeiras 24 horas dessa operação custou 779 milhões de dólares, só as primeiras 24 horas, sendo que o custo mais amplo da operação pode chegar a 40 bilhões de dólares. O custo para Israel pode chegar a 5 bilhões de dólares e o custo do conflito para o Irã pode chegar de 24 a 35 bilhões de dólares. Então, guerra é algo caro, é complicado, né? Mas vamos ver como se desenrola esses problemas aí dos próximos dias aí para as empresas relocarem todos os passageiros e tem uma previsão talvez de 3 a 4 semanas para a situação normalizar. Então, ainda assim, as empresas devem ter um pouco de cautela antes de reiniciarem os seus voos. Agora vamos para a próxima notícia. Em mais um passo para lidar com passageiros indisciplinados, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados fará uma audiência com a ANAC, Polícia Federal, ABAR,
Aeroportos do Brasil e Sindicato Nacional dos Aeronautas. O objetivo é discutir o crescimento dos casos de passageiros indisciplinados e avaliar medidas para prevenir essas ocorrências. Então, o que eles vão decidir é classificação das condutas por nível de gravidade. É claro que alguns casos não tem uma certa gravidade, né? Penalidades administrativas e lista de proibição de embarque, que pode chegar a um banimento por até 2 anos. Mas só para ter uma ideia, para comentar essa notícia, eu vou falar como que é aqui nos Estados Unidos, onde essa legislação já está mais avançada. Aqui nos Estados Unidos, um passageiro indisciplinado, ele pode levar uma multa de até 37 mil dólares por violação. E tem leis federais que proíbem interferência e ameaças a tripulantes de cabine, com pena de até 20 anos. O Código Americano 49 proíbe ameaça ou tentativa de violência e intimidação da tripulação que interfere com suas funções. Também autoriza o FAA a aplicar multas. Então aqui é muito importante, como tudo tem uma lei baseada para eles poderem agir. Em termos internacionais, a medida é regulamentada pela Convenção de Tóquio de 1963 e o ICAO Anexo 17. Mas o importante, né, é que nessa reunião eu não vejo ninguém especializado na parte psicológica, né, desse acontecimento. Mas só para ter uma ideia, tem um estudo da Universidade do Texas, em Dallas, eles analisaram 915 incidentes e mostrou as seguintes causas. O primeiro fator foi consumo de álcool. E é interessante, né, que os aeroportos estão cheios de bar. Mas a questão de álcool. Eu já vi casos aqui, passageiro alcoolizado, e às vezes pode ser por medo de voar, às vezes pode ser que a pessoa bebe mesmo. Então, o uso de álcool está em muitos desses casos. Ambiente estressante, né? Passageiros com pouco espaço, voos cheios, e muitas vezes isso vai acumulando, a pessoa chega no limite e acaba tendo uma explosão emocional, né? Frustrações como atrasos, cancelamentos, filas longas na segurança, e tudo isso aumenta às vezes por falta de comunicação da empresa aérea. Eu lembro há muitos anos atrás, esse atraso de informar, né, deixava as pessoas nervosas. Um amigo meu sempre falava, né, o passageiro ele não fica bravo porque está acontecendo algo, ele fica bravo porque ninguém o comunicou, ninguém avisou o que estava acontecendo. Eu lembro que a empresa que eu trabalhava, o voo atrasava, nós tínhamos o contato dos passageiros da primeira classe, a gente ligava, ó, o avião vai atrasar 2, 3 horas. Eles tranquilamente, tá bom, vou ficar no escritório mais um pouco, fazer um trabalho e vou chegar aí mais tarde, né? Então não era o atraso que deixava as pessoas irritadas, era não ter sido informada. Então, muito importante boa comunicação. Outra coisa, né? Conflitos por espaço para malas, reclínio de assentos, passageiros fazendo barulho. Então, você vê essas histórias toda hora de passageiro inclinou o assento, machucou o passageiro atrás. Então, isso às vezes pode gerar uma confusão dentro do avião. E o no, non-compliance, né? Que é passageiros que recusam a seguir instruções para apertar o cinto e colocar as malas. Esse seria, ao meu ver, um caso mais sério, da pessoa desrespeitar as ordens de segurança dentro do avião. E tem o caso também de passageiros com alguma limitação mental. Por isso que é muito importante estudar isso. Eu acho muito legal isso de ter esses níveis, né? O que que a pessoa fez, por quê. E tem casos, né, que a pessoa se irrita por nada, né? Eu já falei uma vez viajar com criança chorando. Às vezes você está cansado no avião. Eu fiz um voo uma vez, 3 crianças chorando, e eles combinavam, quando uma parava, uma outra começava, né? Então a gente tem que ter muita paciência. Mas é muito importante saber essas causas, né? O que causa esse tipo de comportamento. Então, e o que eu não vi nessa reunião foi pessoas especializadas nisso, né? Que tem estudos sobre o que causa isso também, mais do que só colocar essas leis, tentar ter um estudo para antecipar esses problemas e não deixar nem acontecer, né? Então, agora uma aqui dos Estados Unidos. A Delta Airlines exerceu o direito de encomenda para mais 34 aeronaves A321neo. Essa aeronave será a maior frota na Delta e atingirá o total de 189 aeronaves. Esse novo pedido começará a ser entregue em 2029. O primeiro avião dessa linha foi entregue em 2022 e no momento são 92 aeronaves desse modelo operando na Delta. Essas aeronaves são de 20 a 30% mais econômicas
que os modelos anteriores. O vice-presidente de frota da Delta explicou que a aeronave é versátil, que pode ser usada em voos domésticos e voos internacionais de curta duração. Ele explica que essa aeronave tem o menor custo operacional de toda a frota da Delta. A Delta tem três configurações para esse modelo de avião, um com 148 assentos, que inclui 16 na business class, que eu imagino são usados em rotas curtas internacionais. Tem a versão de alta densidade, com 194 assentos, usado em voos domésticos, e tem uma configuração temporária com 164 assentos. A Delta tem 75 757-200 que estarão sendo aposentados aos poucos, e essa aeronave seria muito bom para fazer rotas que no momento são operadas pelo 757-200. E a Delta também tem uma encomenda de 100 Boeing 737 MAX 10, e que ainda não foi certificado, mas eu lembro que na época eles alegaram que era bom ter o MAX 10 porque também seria entregue antes. Então eles tinham essa expectativa. Então, só comprar avião da Airbus também se dá um problema num avião da Airbus. No caso, eles vão ter esse backup de ter aviões da Boeing também. Só para ter uma ideia, né, o A321neo ele usa mais ou menos 1,98 litros por 100 quilômetros por passageiros em voos short haul. O MAX 8 usa mais ou menos 2,04. O A321 antigo, né, 200 usa 2,5 e um 757-200 mais ou menos de 2,5 a 3,0 litros para cada 100 quilômetros por passageiros. Então, realmente é um avião muito econômico pelo número de passageiros que leva também. E só mais explicar uma coisa interessante que eu chamo a opção de compra, né? O que que é essa opção de compra? Então, você compra um certo número de aviões e faz uma opção de compra de mais alguns. Então, essa opção de compra é quando a empresa aérea ela pode encomendar aeronaves adicionais com o preço e condições estabelecidas nessa compra inicial, sem perder o lugar na fila de entregas. E tem um prazo. E quando o prazo termina, você tem a opção de rolar para uma data futura. Então, algumas empresas às vezes fazem isso, de apenas pegar um lugar futuro na fila de quem vai receber o avião. Agora, da Spirit, né? A Spirit Airlines anunciou um plano de reestruturação dentro do Chapter 11 que reduzirá suas dívidas e obrigações de leasing de 7,4 bilhões de dólares para 2,1 bilhões de dólares. Esse acordo é um passo importante para a empresa ultra low cost sair do processo de recuperação judicial. A empresa passou por problemas no período pós-pandemia por causa de uma tentativa fracassada de fusão com a JetBlue, aumento de custos operacionais e forte competição das concorrentes, mudando seu modelo de negócios para uma experiência mais premium. Então, hoje ela está saindo do modelo ultra low cost, está usando um sistema mais híbrido, né? Para sobreviver, a Spirit está reduzindo suas operações e cortando voos. A empresa vai focar nos seus hubs de Fort Lauderdale, Orlando, Nova York e Detroit. E a Spirit entrou no Chapter 11 anteriormente, mas não conseguiu captar dinheiro suficiente, voltando ao processo de recuperação judicial. O sucesso da Spirit vai depender da demanda de passageiros, controle de custos e a habilidade para competir em uma indústria cada vez mais difícil. E só para ter uma ideia, a Spirit entrou no Chapter 11 em agosto de 2025. Só para ter uma ideia, a Azul entrou em maio de 2025. E ela já chegou também no mesmo passo que a Azul anunciou alguns dias atrás. Então, a Spirit foi até mais rápida que a Azul, de certa maneira. Então, vamos ver, mas o que está em jogo é ver todo esse processo de low cost, né? Eu sempre falo, low cost não vai resolver os problemas do Brasil, vai ter muita competição e é difícil, o custo é alto, né? Tem uma coisa de ter passagens mais baratas, a outra é o custo vai ser mais barato, até que ponto? Então, é muito importante, as pessoas estão revisando, peraí, como é que é esse negócio de low cost, né? E a própria Spirit está revisando o seu modelo de negócios, colocando assentos premium e mudando algumas coisas no estilo operacional dela.
Agora, uma da NASA, né? A NASA anunciou que está reformulando o programa Artemis, que levará astronautas de volta ao solo lunar. O administrador da NASA, Jared Isaacson, que por sinal estudou na mesma escola que eu, anunciou que as mudanças devem atrasar o pouso na Lua, mas fará as viagens mais seguras. A Artemis 2, que deveria ter sido lançada agora em fevereiro, teve o lançamento adiado e voltou ao hangar para reparos. A nova tentativa de lançamento é para 1º de abril. A Artemis 2 ela fará uma órbita na Lua com astronautas e voltará. A Artemis 3, que iria pousar na Lua com astronautas, foi transformada em missão de treinamento na órbita terrestre. O novo plano coloca o primeiro pouso com astronautas na Lua para 2028. O foguete atual tem tido problemas com vazamento de hidrogênio e fluxo de hélio. O plano da NASA é que, uma vez que os problemas sejam resolvidos, os lançamentos terão mais frequência. Para competir com a NASA, tem a Blue Origin, do Jeff Bezos, e a SpaceX, com a Starship de Elon Musk, que também tem acelerado os seus programas. O programa Artemis, foi criado em 2017 para estabelecer a presença humana na Lua. A ideia é criar uma base na Lua para facilitar as viagens a Marte. A Blue Origin também tem o seu foguete, que deve chegar até a Lua, que é o New Glenn, que fez o primeiro lançamento com sucesso há um tempo atrás, e deverá fazer o segundo lançamento em breve. Então é muito interessante ver como essa competição espacial está se dando, né? Mas é muito importante isso, você ter a NASA e ter a iniciativa privada também competindo. Isso dá uma dinâmica diferente, né? Quando só tinha a NASA, tudo devagar, tudo demorado, tudo muito caro, né? Você viu o preço de um Space Shuttle, 1,5 bilhões para lançar um Space Shuttle, né? Então, o custo já diminuiu bastante, né? Então, o que eles falam em economia, né? Nada como uma boa competição para reduzir o preço e fazer as coisas ficarem mais eficientes. Mas tá bom, essas são as notícias da semana. Pedimos que você assine o canal, recomende para os amigos e deixe seus comentários, que são muito importantes. Eu leio todos os comentários e são muito construtivos para o canal. Muito obrigado a todos.